às vezes o Wi-Fi dá umas falhas. Ah, 4G é melhor? Foi. Agora já estamos ao vivo, a cores, no sufoco, na correria, por causa do trânsito. Sexta-feira em São Paulo, marginais paradas. Atraso aí de 10 minutinhos devido ao trânsito, gente. Boa tarde a quem já está entrando aí. Não enxerguei aqui o outro que entrou. Beleza, galera? Vamos dar aqueles 5 minutinhos pra galera ir entrando e aí a gente começa mais uma live aqui da Full Frame, tá ok? Vamos ver quem é que tá aí já. Simone, tudo jóia, Simone? Temos nossos amigos cativos aqui das lives da Full Frame que estão sempre participando, sempre assistindo ao vivo. Para quem não puder, a live vai estar no YouTube depois, para vocês assistirem quando puder, tá bom? Quem tá aí? Temos quando tiver 10 pessoas, compartilha aí, 10 pessoas a gente começa o tema. Temos 6. Vou fazer aquela pausinha para depois ter o nosso corte para quando for pro YouTube, né? Tudo jóia? Acenar aqui, não sei. Bom, valendo a partir de agora, hein, gente? Bem-vindos a mais uma live da Full Frame Escola de Fotografia. Eu sou Márcio Neves, professor aqui na Full Frame há 10 anos e fotógrafo há 20. O tema que eu escolhi para a gente falar hoje tem uma dica visual aqui, ó, flash, né? Esse amigo aqui, acessório que desperta amor e ódio entre alguns fotógrafos por aí, tá? Então vamos falar algumas características. Eu separei algumas coisas simples pra gente só tirar dúvidas aqui, tá bom? Então a ideia é isso, é falar de vantagens principalmente de dois modos do flash, né? Então quando a gente pega o nosso flash aí, ele tem esse aqui é um 580 da Canon. Era o top de linha até a Canon lançar o 600, né? E esse é guerreiro, viu? Já tá comigo acho que há mais de 10 anos e continua fotografando para todo lugar. Então é um investimento um pouquinho alto no flash original da marca, mas que sempre vale a pena porque é um equipamento feito para durar, feito para você usar em qualquer situação, né? Então quando a gente pega um flash, a gente tem os modos aqui que a gente pode usar. Então basicamente hoje eu vou falar dos dois principais modos, que é o modo manual e o modo TTL. E comentando algumas coisas que a gente ouve falar, né, principalmente hoje em dias de internet, que muita gente faz vídeo, muita gente coloca conteúdo, a gente ouve falar muitas coisas do flash, né, e tirar um pouquinho umas dúvidas que ficam aí. Então a primeira dúvida é essa, né, muita gente acha que a gente só usa flash à noite quando a gente não tem luz. Isso para mim é um mito que vem da época das câmeras compactas de flash, de filme, desculpa, onde ela tinha um flashzinho incorporado, muitas delas, né? E você só usava realmente quando não tinha luz ou para fotografar à noite. Hoje, o que eu costumo dizer, quando que a gente usa o flash numa fotografia? Quando eu quero adicionar na minha imagem uma luz que eu tenho controle. Porque a luz do ambiente, você chega num lugar para fotografar, ela está lá. Você vai ter que lidar com ela com as regulagens da câmera. E você às vezes não tem o total controle sobre essa luz. No flash, você tem o controle aqui atrás, né? Aliás, temos muitas opções de controle, por isso que hoje eu vou falar bem pouquinho sobre ele, tá? Isso é justamente uma das dificuldades de quando a gente começa a usar o flash. Por quê? Porque a partir do momento que eu decido que eu quero uma luz, que eu tenho controle aqui do meu flash na fotografia, eu passo a ter duas luzes para pensar. A luz do ambiente e a luz do flash. Então essa dificuldade inicial, que acho que todo mundo que começa a fotografar com flash teve, cria uma outra frase que muita gente fica falando aí, que fotografar com flash é ruim, ou que não gosta de fotografar com flash, que só fotografa com a luz natural, porque ela é melhor.
Mas a gente pode usar o flash, adicionar o flash numa cena para alterar o brilho e o contraste de uma cena, corrigir ou alterar, né, usando filtros aqui, corrigir a cor com o flash, porque o flash sempre emite uma luz branca, ou alterar essa cor do ambiente, usando filtros coloridos aqui no nosso flash, é outra possibilidade. Em ambientes, por exemplo, com luz do dia muito forte, você pode usar o flash para preencher sombra, então é uma outra técnica de usar flash, e sim, com sol de dia a gente pode usar flash, ou como iluminação principal da cena. Então, você tem várias formas de usar o flash, não é só à noite e só quando eu não tenho luz, tá bom? Minha colinha tá caindo aqui, gente. Se eu não deixar ela aqui, a gente vai se perdendo, porque tem muito assunto nesse pequeno acessóriozinho que a gente usa na fotografia, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho do modo manual. Trouxe um flash bem antigo que eu achei lá, ó. Super tecnologia do final dos anos 90, acho. Foi o flash que eu comprei quando eu comprei minha primeira câmera reflex, que era uma Zenith, não era boa. E o flash também, o flash ficou lá. Eu nem sabia se ele estava funcionando. Hoje ele não vê pilha há muitos anos, coloquei pilhas nele e ele está funcionando aqui, ó. Ó, tá disparando flash. Então, nos flashes, principalmente nesses flashes mais antigos, né, o que o fotógrafo tinha? Ele só tinha o botão de liga ou desliga. Não tinha regulagem nenhuma. Então, ou eu disparo o flash, ou eu desligo o flash. Todas as regulagens iam ter que ser feitas na nossa câmera, na câmera fotográfica. Tá? O flash só ia ou disparar ou não disparar. Então, a potência que ele vai jogar era sempre a mesma. A quantidade de luz que o flash vai disparar é sempre a mesma. Nesse aqui não tem regulagem nenhuma. Tinha alguns que era muito comum, os fotógrafos da época chamavam de carga. Era carga total ou meia carga. O primeiro flashzinho de estúdio que eu tive da Atek, ele também só tinha essas duas opções, 100% e 50%. Tirando essas duas regulagens, era ligado e desligado. Tudo tinha que acontecer na câmera fotográfica para você conseguir uma exposição, tá? Muitos desses flashes tinham uma tabelinha aqui atrás. Quem chegou a ver esse tipo de flash pode ter visto já. Olhou o flash e viu, nossa, tem um monte de números ali atrás. É uma tabelinha para a gente se guiar, né? Você ia colocar aqui que ISO que você estava usando. Nesse aqui ainda ele tinha duas opções, se você estava usando objetiva grande angular ou tele, né? E essa escala ia te dar uma combinação. Ó, se você colocar o seu objeto a 5 metros, com ISO aqui 400, você coloca F5.6, que você vai ter uma exposição próxima do correto. Tá? Então o fotógrafo acabava tendo que decorar. Com o tempo ele ia sabendo, né, conhecendo o flash que ele usava. Esse aqui já tinha até a opção de inclinar a cabeça, já era bom, não era, mas já tinha umas coisas interessantes, né? Já queria ser. Então com o tempo era muito comum o fotógrafo ir decorando as distâncias, qual diafragma ele usava com a potência do flash que ele tinha, tá? Então essa é uma das formas de trabalhar com o flash manual. Outra forma de trabalhar com flash manual é usando um fotômetro externo, um flash meter, que é a que eu mais gosto. Quando eu estou usando o flash fora da câmera, eu tenho um flash meter, então eu vou lá, faço a medição e está resolvida a luz que eu quero. Tá? Nas câmeras, hoje em dia, né, nas câmeras digitais, o flash se comunica o tempo todo com a câmera. Então, se a gente olhar aqui, ó, os flashes novos, eles têm vários contatos elétricos aqui na base dele. O flash antigo, deixa eu ver, tá, deu para ver aqui, ó, só tem um contato. Para disparar o flash a gente só precisa desse contato. Os outros contatos que estão assim, aqui, é para o flash, né? A gente tem um computadorzinho aqui dentro do flash que se comunica com o processador aqui da câmera, que é outro computadorzinho, e eles estão conversando o tempo todo. Então quando eu coloco no modo manual, modo M aqui, deixa eu ver, deu para ver, modo M, ele vai determinar aqui a potência que eu tô. Como esse flash é moderno,
ele não tem mais aquele problema de, pô, ele só dispara a mesma carga o tempo todo, que nem esse aqui. Eu vou poder definir a quantidade de luz que eu quero disparar aqui. Então ele vai dizer 1 para 1 é 100% da carga. Mas depois que eu definir aqui, ele não faz mais nada. Ele só vai dizer para mim a distância aqui que eu vou ter que ficar do objeto. Ele vai me dar uma distância ideal numa escala que ele tem aqui. Cada modelo de flash vai ter essa escala de um jeito diferente. Então ele me dá uma distância ideal. Ele lê o ISO que está na câmera, a abertura de diafragma que você está usando e a potência que você determinou aqui, e ele vai te lá, por exemplo, lá a 6 metros. Se você garantir que o flash esteja a 6 metros do objeto, você tem uma exposição correta, tá? Só para ter uma ideia, eu não vou falar muito do número guia, mas é uma coisa que quem vai pesquisar flash vai ouvir falar. E esse cálculo todo, né, da tabelinha que tem aqui e que o flash faz lá, ele está baseado no que é chamado nos flashes de número guia, ou git number, né? Se o seu manual tiver em inglês, você baixa lá o manual do seu flash, você vai ver uma tabelinha desse número guia, que também, erroneamente, muita gente fala, número guia é a potência do flash. Bom, está errada essa frase, porque ele é um guia de exposição, é um número que vai dar para a gente um cálculo relacionado a distância e a abertura, a distância que o flash está do objeto e a abertura do diafragma que a gente vai usar. Então ele é um guia de exposição, por isso número guia, ou git number. Não é potência. Em equipamentos elétricos e eletrônicos, potências é medida em watts ou em amperes. Não existe essa medida para potência. Ele está relacionado, mas, por exemplo, você pega um flash muito antigo, ele vai consumir uma potência muito alta e não vai produzir uma luz tão forte. Então essa relação não é totalmente direta do número guia com a potência de consumo de energia desse flash, tá bom? Vantagem de usar o sistema manual em algumas situações é que depois que você conseguiu a exposição correta para uma cena, você pode fazer quantas fotos você quiser, porque está tudo determinado naquela mesma exposição. Então o flash não vai variar. Se o seu flash for de uma marca boa, confiável, não vai ter variação nenhuma entre um disparo e outro. Então você acertou, regulou certinho para a primeira foto, você pode fazer 100 fotos, 200 fotos, que a exposição vai estar exatamente a mesma, não vai ter variação. Então você pode fotografar a pessoa com uma camisa preta, com uma camisa branca, isso não vai mudar se você fez uma exposição correta no primeiro momento, tá bom? Por curiosidade, eu trouxe um outro flash que eu tenho lá, que também algumas pessoas devem ter conhecido, o Vivitar 285. Ótimo para gastar pilha, consome uma pilha danada, mas ele já tinha uma potência muito boa. Na época que ele foi lançado, era um dos flashes mais modernos que tinha. Ele também tem movimento aqui na cabeça, que está até dura, porque faz tempo que ele não é usado. Ele tinha aqui a posição de zoom para você usar com lente grande angular, o painel dele aqui, ó. Esse painel dele tem encaixe para filtros. Era um flash que para a época era bem interessante. E era uma geração de flashes que eram chamados de flashes automáticos. Então aí a gente vai tirar um pouquinho aquela ideia de que o TTL é o automático do flash. Não é automático, porque a gente teve essa geração de flashes que eram chamados de automáticos. Esses flashes, né, eu trouxe o Vivitar, que é o que eu tenho, mas várias marcas produziram. Ele tinha um sensor aqui na frente do flash, tá? Então onde eu ia determinar mais ou menos as cargas, ele tinha até em alguns momentos um guia visual aqui, eu vou pôr o vermelhinho, o azulzinho, o verde, não, vermelho, amarelo, e aí a gente ia vir na escala que ele tem aqui, colocar nessa escala qual ISO que eu estou usando na câmera, e para vocês terem uma ideia de como era limitado na época de filme, né? Esse flash, mesmo sendo para um flash muito moderno, ele tem o ISO máximo, né, o ISO mínimo de 25 e o ISO máximo de 400, porque no filme era o mais comum usar entre 100 e 400, tá bom? Então aí você colocava aqui qual ISO você estava utilizando, e aqui do lado ele ia te dar um guia de distância também, a abertura que você estava usando, mais ou menos a distância que o objeto deveria estar. Então, dependendo do que você regulou, ele ia disparar. Esse aqui também está funcionando, são dois flashes antigos, mas que
estão funcionando. Esse aqui já veio pilha, acho que o ano passado eu usei ele para fazer umas fotos para testar se ele estava ok. Acho que eu usei ele para fazer um contraluz num retrato. Então, quando ele disparava, a luz refletida pelo objeto atingia esse sensorzinho. E ele, quando achava que estava o suficiente, de acordo com o que você tinha regulado aqui, ele cortava, ele apagava a luz. Então, os flashes determinam a potência, por quanto tempo essa luz fica acesa. Claro que para a gente sempre parece muito rápido, porque essa é medida em milésimos de segundo, centésimos de segundo, dependendo a carga que você está usando no seu flash. Tá? Então, esse automático foi uma evolução em relação aos flashes manuais, que disparavam sempre a mesma carga, que dava um pouquinho de flexibilidade da gente poder usar 2 ou 3 diafragmas diferentes, mesmo com o objeto na mesma distância, certo? E aí vieram os flashes TTL, que muita gente fala que são automáticos, e realmente, digamos que é um semi-automático. TTL é o modo de medição de luz que esses flashes usam, ok? O significado de TTL é Through the Lens, através das lentes. Então, o que os fabricantes fizeram aqui? Pegaram o sensorzinho que estava aqui do lado de fora do flash, que estava no corpo do flash, e colocaram dentro da câmera. Então, lá dentro da câmera tem um sensor que é dedicado a trabalhar com o flash. Tá? E esse modo de medição de TTL é usado no fotômetro também. Né? Quando você fotometra, você faz a medição de uma cena, você está medindo a luz que está entrando através da lente. Então, já é TTL. Só que o termo TTL acaba ficando muito associado só a flash. Quando você fala hoje, para quem já conhece um pouquinho aí o linguajar dos fotógrafos, digamos, falou de TTL e a pessoa já fala do flash. E o TTL, o significado é que a medição está sendo feita através da lente. Porque a luz que estava chegando aqui nesse sensor é diferente da luz que está atravessando lá pela objetiva, pelas lentes, pela abertura do diafragma da sua objetiva. Então o sensorzinho foi lá para dentro, a câmera se comunica, e essa medição hoje é feita com um pré-disparo de flash. Deixa eu pôr no modo TTL aqui, modo TTL, vou ver se vai funcionar. Eu pus a câmera no modo aqui, opa, ela só deu um disparo, não comunico direito aqui com o flash. Devido a essas comunicações com o flash, gente, da câmera com o flash, é sempre importante manter os contatos aqui, tanto da câmera quanto do flash, sempre limpos, tá bom? Isso é dica também lá do pessoal da assistência técnica da Canon. Uma vez que eu fui levar um equipamento, a primeira coisa que a menina no balcão fez foi limpar o contato do flash e da câmera. Vamos ver se agora ele funciona. Deu para perceber que ele disparou o flash uma vez e depois disparou de novo? Então esse primeiro disparo aqui, ó, foi para medir a quantidade de luz que está voltando. E depois, claro, eu pus numa exposição de 1 segundo para dar tempo de perceber que tem 2 disparos. Em qualquer exposição, digamos aí, mais usual, 125, a gente não consegue perceber que foram 2 flashes. Então saiu aquela luz mais fraca para voltar aqui no sensor da câmera, e ela vai ler quanta luz voltou e vai determinar quanto tempo essa lâmpada vai ficar acesa durante a exposição. É muita tecnologia envolvida aqui, tá, gente? Então, sempre que falar de TTL, é essa medição através da lente, e no flash ele funciona com um pré-disparo, que quando ela está ativa aqui, opa, o pré-disparo aqui para teste não está funcionando. Agora foi, acho que meu flash está... agora. Eu posso, em algumas câmeras, eu também posso medir antes essa exposição do flash. Ele fica por alguns segundos aqui na memória. Quando eu for fazer o clique, ele já sabe quanta luz está voltando. É aí que muita gente fala, essa medição é automática do flash, porque ele está programado, esse sistema aqui do TTL, está programado para fazer uma exposição média da cena, para garantir que vai ter uma foto. Mas nem sempre essa exposição média é a melhor para a sua cena ou para a fotografia que você quer fazer. E aí, onde a gente quebra essa história de que é automático, porque quando a gente põe a câmera, por exemplo, no modo automático, ela desliga um monte de funções. Você não consegue interferir em nada, praticamente.
No Flash a gente consegue interferir nessa média que ele está programado. Então aqui, ó, nessa cena eu tenho camiseta preta, fundo preto. O pré-flash, quando voltar, ele vai indicar para a câmera que voltou pouca luz. E a câmera vai mandar o flash disparar um pouco mais de luz. Então a tendência dessa foto é ficar mais clara do que a cena pediria. É onde eu interfiro fazendo a compensação de exposição. Eu vou dizer para o sisteminha aqui, né, para o modo TTL, olha, a minha cena é escura, então eu quero menos luz de flash. Ou o inverso, a minha cena é clara, eu quero mais luz de flash. Então sim, o fotógrafo tem como interferir nessa exposição TTL. Muitas vezes as pessoas falam que o TTL erra a exposição porque as pessoas não conhecem como ele está programado. Ele está programado para uma luz média. Se a sua cena é escura ou é clara, ele vai ler isso, né? Se você está me fotografando aqui, ó, com a camiseta preta, entra uma pessoa com a camiseta branca, a leitura do pré-flash vai alterar a quantidade de luz. Então tem vantagens e tem desvantagens. Que eu falei no outro vídeo falando de câmeras, né, de mirrorless e DSLR. Todo equipamento tem pontos positivos e pontos negativos. Você tem que aprender a lidar com eles e saber o que é melhor para a sua fotografia, para o seu jeito de fotografar ou para a situação. Tanto que muitas vezes o pessoal fala de TTL e manual como se fosse ou uma coisa ou outra. Você comprou um equipamento bem caro, né? O flash hoje não é um equipamento barato, que tem toda uma tecnologia aqui desenvolvida, e aí você não vai usar porque você ouviu falar que tem que usar no sistema X ou Y. Não, eu acho que você tem que conhecer os dois sistemas, saber em que momento usar um, em que momento usar outro, tá? Então, a desvantagem do TTL é que você vai ter que prestar sempre atenção antes de compensar essa exposição para chegar no resultado que você espera dessa foto. Por isso que no princípio, né, quando você começa a usar a flash, você se decepciona muito, porque ele faz o que está programado, e você não conhece ainda essa programação. Você não sabe como alterar essa programação. E depois, com o tempo, testando o equipamento que você tem, você consegue resultados muito legais, tanto com o flash no modo manual, como no modo TTL, tá? Esquece essa conversinha de que é um ou outro. Eu já ouvi muito fotógrafo falar, o bom fotógrafo usa só no modo manual o flash. O bom fotógrafo adequa o equipamento para o jeito dele fotografar. Né? Ou, eu vi o vídeo de fulano falando que tem que pôr a cabeça no flash na posição X, o modo tal e a compensação tal. Às vezes isso está funcionando muito bem para o jeito dele de fotografar e para o ambiente que ele está fotografando. Cuidado com essas formulinhas. Tá? Eu posso fazer uma exposição aqui no ambiente do estúdio da escola, falar as regulagens, e você vai tentar reproduzir em outro ambiente, o resultado vai ser diferente. Então você tem que conhecer o sistema e saber adequar esse sistema para a fotografia que você precisa fazer naquele momento, tá? Então, por exemplo, na Flash TTL, vou dizer como é que eu trabalho um pouquinho mais com Flash. Quando eu estou com o Flash em cima da câmera aqui, eu uso 99% no modo TTL. Né? É aquilo que eu comentei. Eu paguei caro num Flash que tem um computadorzinho, numa câmera que tem outro computador, e eu vou ficar fazendo conta de cabeça, ou quebrando a cabeça para evento, onde a fotografia é muito dinâmica, você está em vários ambientes, você está fotografando pessoas diferentes que estão com roupa clara, roupa escura, fundo claro, fundo escuro. A ideia é sempre fazer alguns testes nesse ambiente, né? Chega antes do evento, faz alguns testes e vai equilibrando o flash TTL mesmo, de acordo com a fotografia que você quer, com o resultado que você espera e que você quer para aquela fotografia, tá? Então, para eventos, festa, a dica é usar TTL. Claro, aí você tem várias outras opções, não só o flash direto. Você pode rebater ele no teto, usar um rebatedor aqui. Então são outras coisas que a gente pode falar em outros momentos aí sobre flash. Flash tem muito assunto. Muita gente acha que é só colocar ele aqui em cima, ligar e deixa ele fazer o serviço. Aí cai naquele papo, pô, as primeiras fotos ficaram ruins, então realmente flash é ruim, vou fazer só foto sem flash. Você tem que estudar um pouquinho, tem que treinar, principalmente treinar bastante, tá? E o manual?
Eu uso o manual principalmente quando eu estou usando flash fora da câmera. Ou mesmo num evento, quando você tem um tempinho para ajustar melhor as primeiras fotos, você buscou um ambiente ali no lugar e que vai resultar que você acha que vai dar um retrato legal. Antes de chamar a pessoa que você quer retratar, faz um teste com alguém, com quem está fazendo assistência ali para você, alguma outra pessoa, regula tudo certinho e aí você traz a pessoa para fazer a foto. Por que no manual nesse momento? Porque se você acertou a primeira, regulou tudo certinho, não vai ter variação de exposição mais nenhuma. A exposição vai ser sempre a mesma. Se você não mudar nem a posição do flash, nem a distância da pessoa para o flash, essa exposição vai estar sempre correta. Independente se a pessoa está de roupa preta, de roupa branca, a exposição vai estar correta. Então eu uso o modo manual quando eu quero algo, digamos, mais preciso, que eu sei que vai ter mais tempo para fazer. Eu uso o meu fotômetro externo, então aí é uma vantagem, é outro equipamento que é legal o fotógrafo ter, porque ele economiza tempo na hora de você ajustar as coisas, tá? Então, conhecendo os dois modos aí do flash, você vai ter momentos que você vai preferir um, momentos que você vai preferir outro. E isso vai depender do fotógrafo. Então não para com essa história de ou TTL ou manual. Você tem os dois aqui, você comprou um equipamento que te oferece esses dois recursos. Desculpa, gente. Deu uma engasgada aqui. Saiba o melhor jeito de trabalhar com o seu flash, com o seu equipamento e adequar para aquela situação de foto que você quer. Então, para uma sessão de retrato, eu já prefiro até usar o flash fora da câmera, que eu já ouvi também o fotógrafo falar isso. Fotógrafo bom só usa o flash fora da câmera. Você vai ter um tipo de fotografia. Mas não pode usar? Significa que não pode usar? Pode. Desde que você saiba o resultado que você está querendo e consiga chegar nesse resultado. Então, a dica é treinar bastante, usar seu flash, usar sua câmera. Eu acho que hoje em dia não vale a pena investir num flash totalmente manual, tá bom? Tem várias marcas, eu sempre indiquei usar, né, se você tem equipamento Canon, usar flash Canon, se você tem equipamento Nikon, usar flash Nikon e assim por diante, porque pela experiência é isso que diz, gente, ó, Canon, esse aqui acho que eu tenho, lembrando agora, desde 2008, então mais de 10 anos, continua guerreiro, continua funcionando aí, tá bom? Então, resumindo, flash manual, ele sempre vai disparar a quantidade determinada de luz. Nos flashes novos, a gente pode determinar aqui a quantidade de luz que eu quero que ele dispare. E depois que você determinou isso, ele vai disparar sempre a mesma quantidade. Então, ele vai te dar a mesma exposição sempre. Depois que você achou a exposição correta, ela não vai ter variação nenhuma. Flash TTL. O sistema de pré-flash, pré-disparo do flash, vai dizer aqui para a câmera quanto a luz essa cena está refletindo. Então, a diferença é que você pode ter uma pequena variação de exposição. Se apontou para uma área mais clara, ele vai dizer uma coisa, se apontou para uma área mais escura, ele vai dizer outra. E aí você tem que entrar aqui no sisteminha do flash, que nesse modelo é muito simples. Você pode programar só para girar aqui e ir compensando. Você pode mexer na câmera, tem várias formas de lidar com o modo TTL também aqui no seu equipamento. Mas sempre lembrando que modo TTL não é automático, porque se fosse automático a gente não conseguiria mudar essa exposição. Quando falar de modo flash automático, lembra desses flashes antigos aqui. Esse sim era automático, porque ele só tinha uma opção de trabalhar, era aquela exposição que ele estava programado. Bom, hoje eu separei sexta-feira, trânsito em São Paulo, um dia meio esquisito. Separei um assunto bem resumidinho para vocês, para ter uma ideia de flash. É uma dúvida que eu sempre vejo o pessoal comentando, manual ou TTL. Eu acho que não tem essa briga não, são os dois modos diferentes de trabalhar com flash, e com os dois você pode chegar num bom resultado se você treinar bastante com o seu equipamento, conhecer o equipamento que você tem na mão, certo? Espero que quem entrou ao vivo aí tenha gostado. A live vai estar depois lá no canal do YouTube da Full Frame. Continua acompanhando
as redes da Full Frame e logo logo estamos aqui de volta com algum outro assunto de fotografia. Valeu, pessoal! Não sei onde que é aqui. Não lembro. É só o É só o X mesmo? Isso. Coisa mais simples, né?